Dilúvio, Gênesis capítulos 6 e 8. Depois de muito tempo, muitas pessoas estavam morando no mundo. Eles se tornaram muito perversos e violentos. Tornaram-se um povo tão ruim que Deus decidiu destruir o mundo inteiro com um enorme dilúvio. Mas Deus ficou satisfeito com um homem, Noé. Ele era um homem justo, um coração puro e vivia entre pessoas más. Deus disse a Noé que ele faria uma grande inundação e por isso Noé precisava construir um enorme barco. Deus disse a Noé para fazer o barco com cerca de 140 metros de comprimento, 23 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Noé deveria construí-lo com madeira e fazer 3 níveis, como se fossem 3 andares, muitos cômodos, um telhado e uma janela. Teria Noé, sua família e todo tipo de animal terrestre em segurança do dilúvio. E Noé obedeceu a Deus direitinho. Ele e seus 3 filhos construíram o enorme barco, do jeito que Deus havia lhes dito. Demorou muitos anos para construir o barco, porque era muito grande. E Noé alertou as pessoas sobre o dilúvio que estavam chegando e disse-lhes que se voltassem para Deus, que voltassem a ser obedientes a Deus. Mas eles, infelizmente, não acreditavam em Noé. Deus também ordenou que Noé e sua família reunissem comida suficiente para si e para os animais. E que quando tudo estivesse pronto, Deus disse a Noé que era a hora de ele, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas entrarem no barco. Foi um total de 8 pessoas. Deus enviou um macho e uma fêmea de todo o tipo de animal e pássaros até Noé, para que eles pudessem entrar no barco e serem mantidos em segurança durante o dilúvio. Porque no dilúvio, as águas desceriam dos céus e também brotariam da terra. Deus enviou 7 machos e 7 fêmeas de todo tipo de animal que pudesse ser usado para sacrifícios. E quando estavam todos no barco, o próprio Deus fechou a porta. E as pessoas tentavam entrar, porque percebiam que aquela chuva forte iria inundar a terra. Então começou a chover, e chover, e chover muito. E choveu por 40 dias e 40 noites, sem parar. A água também jorrava da terra. Tudo no mundo inteiro estava coberto de água, até mesmo as montanhas mais altas. Tudo o que vivia na terra seca morreu, exceto as pessoas e os animais que estavam no barco. O barco flutuava na água e mantinha tudo dentro dele, salvo de afogamento. Depois que as chuvas pararam, o barco flutuou na água por 5 meses. E durante esse período, a água começou a afundar. Então um dia, o barco descansou no topo de uma montanha. Mas o mundo ainda estava coberto de água. Depois de mais 3 meses, os topos das montanhas já podiam ser vistos, já estavam visíveis. E após mais 40 dias, Noé enviou um pássaro chamado corvo para ver se havia água ainda pela terra. O corvo voou para frente e para trás, procurando por terra seca, mas não conseguiu encontrar nenhuma. E o corvo então retornou para o barco. Mais tarde, Noé enviou um outro pássaro, um pássaro chamado de pomba.
mas também não encontrou terra seca, por isso voltou a Noé. E uma semana depois, ele mandou a pomba novamente, e ela voltou com um ramo verdinho de oliveira no bico. A água já estava caindo e as plantas já estavam começando a crescer novamente, e isto era um ótimo sinal. Noé esperou mais uma semana e enviou a pomba pela terceira vez. Só que dessa vez, a pomba encontrou um lugar para descansar e não retornou. A água já estava secando. 2 meses depois, Deus disse a Noé: você e sua família e todos os animais já podem sair do barco agora. Tenham muitos filhos e netos, encham a terra. Então Noé e sua família saíram do barco. E Noé ficou tão agradecido em seu coração a Deus por ter salvo a sua família, que ele construiu um altar e sacrificou alguns de cada tipo de animal que poderia ser usado para um sacrifício. E Deus ficou feliz com o sacrifício e abençoou Noé e a sua família. Deus disse: prometo que nunca mais amaldiçoarei o chão por causa das coisas más que as pessoas fazem, ou destruirão o mundo causando uma inundação. Mesmo que as pessoas sejam pecadoras desde criança. Deus então criou o primeiro arco, um arco colorido, como sinal de sua promessa. Toda vez que o arco aparecia no céu, Deus se lembrava do que prometera ao seu povo e o povo também se lembrava do que Deus havia prometido a eles.